Um tiro é disparado e Lali tem um sobressalto. Diante dele está um oficial da SS com uma arma apontada para cima. Mexa-se! Lali olha para o trem vazio. Roupas esvoaçam e livros abrem suas páginas. Vários caminhões chegam e garotinhos descem deles. Eles agarram os pertences abandonados e os jogam dentro dos caminhões. Um peso instala-se sobre os ombros de Lali. Desculpe, Muma. Eles levaram seus livros. Os homens arrastam-se na direção dos prédios altos de tijolos de rosa sujo, com janelas panorâmicas. Árvores ladeiam a entrada carregada com as flores primaveris. Enquanto Lali atravessa os portões de ferro, olha para cima e lê as palavras alemãs forjadas no metal. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Olá, pessoal. Voltei e no vídeo de hoje nós seremos transportados ao período da Segunda Guerra Mundial, um dos períodos, se não for o período mais marcante da história do mundo, onde milhares de pessoas e mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Hoje nós iremos conversar sobre o livro O Tatuador de Auschwitz. Mas antes, eu já quero te convidar, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de curtir esse vídeo, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação do nosso canal. Bom, O Tatuador de Auschwitz é um livro que já vendeu mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. Foi o primeiro da lista do The New York Times, sucesso de vendas em mais de 44 países e já bateu o recorde sendo best-seller no Brasil com mais de 30 mil exemplares vendidos. Uma coisa que a gente precisa destacar quando nós falamos sobre livros como O Tatuador de Auschwitz e outros livros que contam para nós detalhes da Segunda Guerra Mundial é que não se trata de uma literatura, de um gênero literário para sorrir, para se encantar, para se vislumbrar, para se distrair, não. Quando nós falamos em livros que tratam da Segunda Guerra Mundial, nós precisamos estar com o nosso espírito preparado, nós precisamos estar bem. Eu te aconselho, se você não estiver bem psicologicamente ou emocionalmente, se prepare. Espere o momento certo para ler O Tatuador de Auschwitz, porque se trata de um livro forte, intenso, um livro que nos faz chorar, que traz para nós um choque de realidade. É abril de 1942 e centenas de jovens estão espremidos em vagões construídos para o transporte de gado. O regimento nazista prometeu para aquelas famílias, fez a elas uma solicitação. Qualquer família que tivesse um jovem em boas condições para trabalhar, saudável, deveria ser enviado para o governo, deveria ser enviado como voluntário para trabalhar para o regimento nazista. A garantia que aquelas famílias recebiam era que elas poderiam, enviando um jovem, elas ficariam em casa em segurança. Por causa desse convite, tanto Lali quanto diversos outros jovens inicialmente são enviados para os campos de concentração. E nesse início de primavera de abril de 1942, Lali vai chegar ao campo de concentração em Auschwitz e o primeiro choque de realidade que Lali vai sofrer, a primeira transformação de realidade, de mundo, é quando alguém vai puxá-lo pelo braço de forma agressiva e sem lhe pedir permissão. Agora imagine você chegar em um determinado lugar, descer de um vagão de trem, você está viajando há mais de 2 dias sem comer, sem beber, sem poder se sentar, sem dormir, sem tomar banho, fazendo suas necessidades fisiológicas em baldes que a essa altura já encheram, já entornaram. Alguns desses viajantes
não sobreviveram, já vieram a óbito no meio do caminho. E daí você chega a uma estação de trem, desce, tiros, cães latindo, soldados alemães gritando. Você é conduzido para uma determinada ala, alguém te puxa pelo braço e crava com uma agulha no seu braço a sua nova identidade. 32.407. A partir desse momento, Lali não é mais Lali. Ele é o número 32.407. Ele é só um número. Ele é só mais um, no meio de tantos outros que serão apenas mais um para o regimento nazista. Eles chegam ali, eles são levados para uma ala, eles vão receber uma espécie de limpeza, eles serão desinfetados, de acordo com os nazistas. Eles são encaminhados para uma ala para serem desinfetados, eles serão despidos de suas roupas, inclusive as roupas de baixo, sapatos. Eles serão raspados, terão suas cabeças raspadas, receberão uma nova roupa, rasgada, suja, velha e sapatos de madeira. Qual é a função? Trabalhar até a exaustão máxima. Porque os campos de concentração, quando falamos em campos de concentração do regimento nazista, nós estamos falando em uma indústria, em inúmeras indústrias de matar, de exterminar. O propósito do regimento nazista era aniquilar judeus, ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos e qualquer um que se opôsse à sua ideologia. Eles se consideravam os superiores, melhores, a raça pura. E aí quando eu começo a ler a história do tatuador de Auschwitz e eu vejo tanta brutalidade, tanta indiferença, tanto egoísmo, tanta discriminação, tanto racismo, tanto preconceito, eu me pergunto, será que não é o momento de nós conversarmos mais sobre estas questões? De nós abordarmos assuntos como esses? Será que não é momento de nós pensarmos no quanto as ideologias são perigosas? Porque os nazistas defendiam a sua ideologia. Mas no momento em que eles defendiam suas ideologias, eles prejudicavam outras pessoas. E daí a gente precisa levantar essa questão. Será que ideologias são de fato saudáveis? Será que ideologias são de fato inofensivas? Será que nós não devemos ter cuidado com ideologias? Porque toda pessoa que levanta uma ideologia, ela defende sua tese, mas ela é radicalmente contra a tese de alguém. Mais de 6 milhões de judeus serão mortos, ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos e qualquer pessoa. O regimento nazista ele não precisava de um motivo. Eles seguiam conduzidos, impulsionados por um sentimento de ódio e de superioridade. Eles se consideravam superiores. E no meio desse caos, no meio da dor, no meio da descrição de morte, porque nesse livro, O Tatuador de Auschwitz, nós teremos uma história de amor, sim. Lali vai assumir o posto de tatuador. Ele não era, ele assumirá o posto posteriormente de tatuador de Auschwitz, a pessoa que crava na pele dos novos prisioneiros a sua identidade, ou seja, um número. E nesse posto de tatuador ele conhecerá a jovem judia, que também, como ele, é eslovaca, a Gita. E enquanto ele precisa executar essa tarefa de cravar na pele das pessoas sua nova identidade, seu número, ele vai conhecer Gita, uma linda história de amor vai se desenvolver, vai crescer no campo de concentração. Eles estão escondidos, eles não têm expectativa. Quando a gente lê a história do tatuador de Auschwitz, ela é assustadora. Por quê?
eles não têm perspectiva do amanhã. A única certeza que eles têm é o momento, literalmente. Eles não sabem se vão conseguir chegar ao anoitecer. Eles vão dormir, mas eles não sabem se conseguirão chegar ao amanhecer, porque o simples fato de se levantar da cama pela madrugada para ir ao banheiro, se é que nós poderíamos chamar as latrinas construídas ali de banheiro, era motivo para um soldado atirar num prisioneiro. Os campos de concentração como Dachau, Auschwitz-Birkenau e muitos outros, Treblinka, o propósito era aniquilar, exterminar as pessoas. Quando eu li O Tatuador de Auschwitz, eu fiquei extremamente assustada, horrorizada com as descrições de frieza, de ódio, exposição explícita de ódio contra pessoas que eles nunca tinham visto, pessoas que eles não conheciam, pessoas que não haviam feito nada para eles, para os nazistas, mas eles odiavam as pessoas com uma facilidade assustadora, a descrição de ódio, a descrição de atos macabros, de frieza, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu também me surpreendi, me assustei, no bom sentido, porque no meio de tanta frieza e de tanta indiferença, o Tatuador de Auschwitz apresenta para nós, em alguns momentos, literalmente, gotas de esperança. É um relato que nos assusta, que nos confronta, que nos faz repensar essas questões de ideologias, até que ponto ideologias são inofensivas ou perigosas, mas é um relato que traz para nós gotas. Ele respinga em nós enquanto nós lemos. Gotas de esperança. E por que eu digo isso? Porque de verdade, Lali e Gita, tanto que no final dessa edição que eu tenho em mãos, nós temos fotos, porque eles conseguem desenvolver uma história de amor, eles conseguem sobreviver dentro do campo de concentração, eles vencem, vamos dizer assim, eles vencem esse período da Segunda Guerra Mundial, eles quase são pegos, eles passam sustos, situações de pânico, de medo, de terror, mas eles conseguem sobreviver, eles conseguem vencer, e eles se casam, eles constituem uma linda família, eles conseguem sobreviver até o ano de 2003, quando um deles falece primeiro. Posteriormente, em 2006, o outro também vai falecer, mas eles conseguem construir uma história de amor juntos. Então, O Tatuador de Auschwitz não é um livro doce, não é um livro romântico, mas é um livro intenso, arrebatador, surpreendente, conscientizador e que respinga em nós, sim, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nós devemos lutar, insistir, nós devemos acreditar. A realidade deles era, eu já falei isso aqui, mas eu preciso refrisar, eles só tinham o momento, e dentro daquele momento tão ínfimo, tão minúsculo, um momento que poderia ser roubado a qualquer instante, eles conseguiam aproveitar aquele único momento intensamente. É uma história de amor avassaladora, que vai trazer para nós uma lição acerca de continuar. De repente você está me assistindo e você está angustiado, deprimido, está machucado pela sua própria história, pelas suas desilusões, pelas suas decepções, pela sua angústia. Mas eu te convido, leia esse livro. Esse livro traz para nós um choque de realidade. Esse livro é um tapa na cara de que, não de que por causa da história
das pessoas que estiveram nos campos de concentração, o nosso sofrimento não significa nada. Não, não é nada disso. Cada indivíduo é único e o seu sofrimento também é único e o seu sofrimento conta. Sua história é importante, suas decepções, seus sofrimentos. Tenha consciência disso. O seu sofrimento não é menos importante porque os sofrimentos das pessoas, dos prisioneiros dos campos de concentração foram muito intensos. Não, eles passaram, viveram coisas intensas, profundas, foram horrores, foram angustiantes, tudo que cada um deles viveu. Mas a sua história também é importante, a sua história também é única. O seu sofrimento importa, a sua história importa, as suas lições, suas decepções, suas frustrações, tudo isso faz parte da sua constituição como um indivíduo. Mas o convite que eu faço para você, ao ler esse livro, O Tatuador de Auschwitz, acredite, se eles conseguiram, se eles sobreviveram, consiga enxergar um foco de luz nesse fim desse túnel. Tenha uma gota de esperança. Deixe-se, permita-se ser molhado por essas gotas de esperança que esse livro maravilhoso, O Tatuador de Auschwitz, traz para nós. Bom, pessoal, por hoje é só. Essa é a minha indicação de leitura no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser interagir comigo aí, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeo para o nosso canal, eu vou gostar muito de ler os comentários e interagir com cada um de vocês. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!